Okay, I've got two titles, and you can tell me at the end which is the best title. Então, eu tenho 2 títulos e no final vocês depois podem dizer qual aquele que se encaixa melhor. Hope in a Hopeless World, Esperança num mundo sem esperança or Getting the Correct Perspective. ou ter a perspectiva correta. Okay? Do you get the impression that people in general feel a sort of sense of helplessness and hopelessness at the moment? Vocês têm a sensação de que as pessoas no geral têm o sentimento de desespero. You're bombarded with news, most of it bad. Somos bombardeados com notícias, e a maior parte delas más notícias, From political leaders being corrupt, to climate change, to AI taking over, etc., etc. de líderes políticos corruptos, alterações climáticas e também agora a inteligência artificial a tomar o controle das coisas. And in a smaller way, you've got breakdown of family, breakdown of society, and ever-increasing crime, or so they tell us. E de uma perspectiva mais pequena temos famílias destruídas, aumento no crime, esse tipo de situações. Perhaps it depends on what country you come from or live in. E talvez isso depende do país onde tu vens ou onde tu vives. But I think the more we know, the more depressing it becomes. E eu acho que quanto mais nós sabemos, mais depressivo se torna. I wonder, as Christians, do we sometimes feel about the world much like our neighbours? E eu pergunto-me se nós, enquanto cristãos, sentimos tanto este impacto do que acontece no mundo tanto quanto os nossos vizinhos, por exemplo, sentem. That we allow a sense of helplessness rather than hopelessness to creep in. I'm sorry, I lost you. We allow a sense of helplessness rather than hopelessness to creep in. Se nós permitimos este sentimento de falta de entreajuda e de desespero. And how can we share the hope we do have if we don't feel it? E como é que nós podemos partilhar esta esperança que nós temos se nós, na verdade, não a sentimos? Okay, I've got the answer. It's all right. I'm not depressing you all. Eu não estou a pressionar, eu tenho respostas para isso. The answer is looking at truth. E a resposta é olhar para a verdade. Truth triumphs feeling. A verdade triunfa sobre o sentimento. Let's put things now in perspective with truth. Vamos pôr então as coisas em perspectiva com a verdade. We'll start with truth 1 John 5:19. Então começamos com a verdade número 1, que é João 5:19. We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. That's the perspective we start from. It's no wonder the world feels a helpless place. Esta é a perspectiva que nós temos e que o mundo nem sempre se sente sem esperança. If it's under the control of the devil, it's not likely to have any hope. Então, se está sob o controle do inimigo, então é uma falta de esperança eterna. But what about us, the church? Então, e em relação a nós, a igreja? Look around you now at the church. Olha à tua volta na igreja. Does that give you hope? E quando olhas à tua volta, isso dá-te alguma esperança. Okay, let's build hope. Let's look at where we're at. Então vamos edificar, construir a esperança e vamos ver onde é que nós estamos em relação a isso. Where we're at, our position in Christ. Onde é que está a nossa posição em Cristo? So, if we're Christians today, Jesus is our Lord and Savior. Então, se nós somos cristãos verdadeiramente, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. We are new creations in Christ. Nós somos novas criaturas em Cristo. The Spirit of Jesus lives in us. O Espírito de Jesus vive em nós. And Jesus is head of the church. E Jesus é a cabeça da igreja. The last one doesn't excite me. A última não me entusiasma. How about this? Então, em relação a isto. How about Jesus is the supreme authority in heaven and earth and rules over the universe? Então, que tal Jesus, que é a autoridade suprema nos céus e na terra e reina sobre todo o universo? Let's look at another truth. Vamos olhar para outra verdade. Let's look at Paul's prayer for the church in Ephesus. Vamos olhar pela oração de Paulo para a igreja em Éfeso. And I'm going to personalize it. E eu vou personalizar isto. Look out.
You're going to read the verses? Yeah. Yeah, okay. I pray that the eyes of our heart may be enlightened in order that we may know the hope to which he has called us. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Called us to the riches of his glorious inheritance hid in his holy people, As riquezas da gloriosa herança dele nos santos and his incomparably great power for us who believe. e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead. Conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos And seated him at the right hand in heavenly realms, e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in this age, but also in the one to come. muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Wow, does that encourage our hope and expectation? Então isso encoraja a nossa esperança e expectativas. Knowing and believing this and practicing it is what empowers us. Crendo nisto é o que nos dá poder, é o que nos empoderece. Empoderece também existe. O meu irmão usou semana passada e fomos ao dicionário ver. I'll have to give him a lesson. Okay, Jesus is the supreme being, authority and in the world, and he wants us, the church, his body, to work with him to take back the world and free those under Now I the... need to read from there. You Jesus é o ser supremo, a autoridade neste mundo, e Ele quer que nós, igreja, como o seu corpo, para trabalharmos com Ele, para devolver ao mundo a liberdade daqueles que estão debaixo do controle do inimigo. Remember when he said it to the disciples right after his resurrection? Lembram-se aquilo que Ele disse logo depois da sua ressurreição? Then he said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit, Então Jesus and disse, teaching them everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. This was the real launch of the church. Então, este foi realmente o primeiro o lançamento, o início da igreja. This is the real mission of the church. Essa é realmente a verdadeira missão da igreja. But they still had to wait until Pentecost. Mas ainda assim eles tiveram que esperar até ao dia de Pentecostes. And what happened at Pentecost? E o que aconteceu no dia de Pentecostes? The Spirit of Jesus was given to empower the church. O Espírito de Jesus foi liberado para empoderar a igreja. So Jesus is the head, we are the body. We all know the passage about one body made up of many parts. Então Jesus é a cabeça, nós somos o corpo e todos nós conhecemos a passagem a respeito da igreja ser um só corpo. That's important. Um só corpo feito de muitos membros. But I Isso é think muito it's importante. much more exciting Mas eu that acho we que are linked to the supreme being of the universe. Mas eu acho que é muito mais entusiasmante estarmos ligados ao ser supremo que controla o universo. Jesus' means of sharing hope and salvation, heaven, and triumphing over evil in the world is the church. Então, a intenção de Jesus de partilhar esperança e salvação e triunfo sobre o mundo deveria ser ou é a crença da igreja. Jesus wants to work with us like he did after his ascension. Jesus quer trabalhar conosco assim. Ascension.
Jesus quer trabalhar connosco da maneira que ele queria após a sua ascensão aos céus. Now, our preaching rightly focuses on the cross, Então, a nossa pregação é focada na cruz. but often it can stop there. Mas muitas vezes acontece a pregação parar lá, na cruz, parar aí. Although we rejoice in his resurrection and ascension, we tend not to think any further. Então, mesmo que nós nos regozijemos na sua ressurreição e ascensão, tendemos a não passar daí em diante. We tend to see Jesus in the past tense. Nós temos o hábito de olhar para Jesus no passado corrente, no passado contínuo. He came, Ele veio, he lived, ele viveu, he died, ele morreu, he rose again, ele ressuscitou outra vez and he's now in heaven waiting for a certain time. e ele está agora nos céus à espera da altura certa. But as we sang 3 times this morning, great, Mas como nós cantamos 3 vezes esta manhã, but he is still prophet, priest, and king, and even more so if that's possible. então ele continua a ser profeta, sacerdote e rei. His sacrifice is complete, O sacrifício está completo, but his ministry and intercession continues. mas o seu ministério e intercessão continua. Jesus is still building his church. O Jesus continua a edificar a sua igreja. Remember in Matthew 16 it said, I will build my church. Lembrem-se de Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. He is still building his church. Ele continua a edificar a sua igreja. It's not us building his church. Não somos nós que estamos a edificar a igreja. But he has given us the opportunity to share in the task. Mas ele deu-nos a oportunidade de sermos coajudadores deles nessa tarefa. We know that he's praying for us, the church, from Hebrews 7. Nós sabemos que ele ora por nós e pela igreja de Hebreus 7. Hebrews 7:24-5. Because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Então Hebreus 7, 24 e 25 diz: Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. He's also overseeing and managing the church, isn't he? Ele também continua a supervisionar a igreja. Revelation 2 and 3, 2 whole chapters are messages to the various churches at the time. Então, Apocalipse 2 e 3 é uma mensagem da igreja, sobre a igreja naquele tempo. He's still guiding the church on its mission. Ele continua a guiar a igreja na sua missão. Acts 16:7. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Atos 16, 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bítnia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Jesus also breaks in and speaks directly to unbelievers. Jesus também quebra e fala diretamente, ou Jesus rompe e fala diretamente para aqueles que não creem. Saul is the best known example. Saulo, na altura, é o melhor exemplo que nós conhecemos. Verse 3. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Então, Atos 9:3 diz: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you'll be told what to do. E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. So Jesus is building his church. Então, Jesus está a edificar a sua igreja. A lesser known example is in Acts 16:14 and about Lydia. Um dos outros exemplos está em Atos 16:14 sobre Lídia. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Uma das que ouviram
que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. When did Paul find Lydia? Quando é que Paulo encontrou Lídia? When she was at a prayer meeting, Quando ela estava num encontro de oração, praying to God. orando a Deus. But she had not even heard the gospel. Mas ela nunca tinha ouvido a respeito do Evangelho. But the Spirit of Jesus opened her heart to the message. Mas o Espírito de Jesus abriu o seu coração para a mensagem. Now, one of the letters in Revelation is to the church in Thyatira. Então, uma das cartas em Apocalipse uma das cartas em Apocalipse é uma carta à igreja de Tiátira. Paul never went there. Paulo nunca lá esteve. So I wonder if it was Lydia who took the message back to her hometown. Então eu pergunto-me se não foi Lídia que levou essa mesma mensagem para a sua cidade natal. Jesus is the supreme being. He is building his church. Jesus é o ser supremo e ele está a edificar a sua igreja. And he's building his kingdom on earth. E ele está a construir o seu reino aqui na terra. And he wants us to work with him. E ele quer que trabalhemos com ele. Not as individuals, Não como seres individuais, but as a church. mas como uma igreja. And we all know that Jesus has given gifts and ministries to build us up. Jesus has given gifts and ministries to build up. Nós sabemos que Jesus nos deu dons e ministérios para que essa edificação aconteça. And build us together as a church. E edificar-nos juntos enquanto igreja. Ephesians 4, well-known passage. Efésios 4, uma passagem muito conhecida. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. It's not just a few special people, though. Então não é só algumas pessoas com dons especiais. We believe in the priesthood of all believers. Nós acreditamos no sacerdócio de todos os crentes. Obrigado. 1 Peter 2. 1 Pedro 2. We don't have time to go there this morning. Não temos tempo para entrar nesta área hoje de manhã. But Jesus has given gifts and ministries to all the church. Mas Jesus deu dons e ministérios a toda a igreja. We're all called to be part of the mission. Todos nós somos chamados para fazer parte da missão. We all need to hear and be led by God. Todos nós estamos aqui para ouvir e ser liderados por Deus. Spiritual gifts, are given to us all. Dons espirituais foram liberados para todos nós. I'll just pick 2 verses out of 1 Corinthians 12. Então vou tirar aqui 2 versículos só de 1 Coríntios 12. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. We're all sons and daughters of God. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. And Galatians reminds us, Galatians 4:6, because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. E Gálatas 4:6 lembra-nos disso. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. That's where our hope is. É aí que está a nossa esperança. Our hope is in God, not in the world. A nossa esperança está em Deus, não no mundo. Now Jesus lives by his Spirit in the heart of every believer. Então Jesus vive pelo seu Espírito no coração de cada um daquele que crê. And he wants us to work with him, building the kingdom. Então ele quer que nós trabalhemos com ele para edificar o reino. He wants us to walk with him, Ele quer que nós andemos com ele. to talk with him, Quer que falemos com ele. to grow in him. Para que possamos crescer nele. Now, one big advice though. It's not about building a bigger church. Então uma coisa muito importante. Não é sobre
edificar uma igreja grande. I think bigger and bigger the church is, the less and less people take part. Então, eu creio que quanto maior for a igreja, muito maior são as pessoas que participam na igreja. It's not Muito about menor são as pessoas que participam na igreja, perdão. You done? Yeah. So, It's not about building a better church even. não é, nem é sobre edificar uma igreja melhor. It's about the church bringing in the kingdom. É sobre a igreja trazer o reino, Heaven on earth. o céu na terra. As much as it can be with the sinful mankind. Mesmo sabendo que vivemos numa humanidade pecadora. So the kingdom, the defeat of evil, O reino, a derrota do inimigo, the defeat of greed and injustice, a derrota da ganância e injustiça, bringing people to an experience of God's love. Trazida a pessoas que querem experimentar o amor de Deus. Everyone deserves one encounter at least with God's love. Toda a gente merece, nem que seja só uma vez, um único encontro com o amor de Deus. This is truth. E esta é a verdade. The only hope for the world A única esperança para o mundo is us, the church. somos nós, a igreja. Scary thought though it might be, É um pensamento, pode ser um pensamento assustador. Jesus has given us the authority to go and to pray for the world. Jesus deu-nos a autoridade para irmos e orarmos em favor do mundo. In Matthew 9:38, Mateus 9:38. ask or pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. We looked earlier, God knows everything about us. Nós ouvimos anteriormente que Deus sabe tudo a nosso respeito. He knows all the good things about you. Ele sabe todas as coisas boas sobre ti e mim. He knows all the bad things about you. Ele sabe todas as coisas más a nosso respeito. He knows all your wants. Ele conhece todos os teus desejos. He knows all your needs. Ele conhece todas as tuas necessidades. They should have been the other way around. Deveria ter sido ao contrário. But God does nothing but in answer to prayer. Mas Deus não faz nada, mas Ele responde, a não ser a resposta às nossas orações. So what is prayer? Então, o que é oração? Now this is a definition. Então, esta é a definição. Prayer is us exercising our legal authority to bring heaven's influence and power down to earth. Então, oração é o nosso exercício legal em trazer os céus e a influência dos céus a influência dos céus e o poder até nós aqui na terra. Mary said I should repeat that. Talvez seja melhor repetir. No, Mary said. I repeat, yeah. Ok. Então, But I think Bruno repeats it. But I just think we need to. oração é o exercício legal de trazermos a autoridade e a influência dos céus para a terra. Amen. Amém. We have the ability to change the world. Nós temos a habilidade de mudar o mundo. So if you looked at each other earlier and thought, no hope, Então, se anteriormente olharam para os lados e disseram, não há esperança, look again and think, well, they can all call on the power of God, então olha novamente e pensa, todos nós podemos ser chamados pelo poder de Deus, which is the priesthood of all believers. que Ele é o sacerdote de todos os crentes. Okay, prayer is linking us to the work of Jesus building his church. Então, oração é conectar-nos ao trabalho de Jesus em edificar a sua igreja. It's a conversation, yes, É uma conversação, é verdade, two-way, é de duas vias, but a conversation with a purpose to bring in the kingdom. mas uma conversa com o propósito de trazer o reino. We pray so that we may do the work of Jesus with Jesus and not try and do it for him. Nós oramos para fazer o trabalho de Jesus com Jesus, mas não fazer o trabalho dele para ele. The danger is we try and do it for him and we impose our version of things. Então, o perigo de nós queremos fazer para ele, temos a tendência de querer fazer à nossa maneira. We need to be guided by his Holy Spirit. Nós precisamos de ser guiados pelo seu Santo Espírito.
So the challenge is not to try and do something for Jesus, Então o desafio não é tentar fazer algo para Jesus, but to connect with him, mas conectar com Ele to know the presence and leading of the Spirit, para reconhecer a presença e a liderança do Espírito, to expect to hear his voice, para esperar ouvir a sua voz. and last part, most important, be open, willing, and available to do what he says. E a última parte e mais importante é estar querer e estar disponível para ouvir e seguir a sua direção. Amen? Amém? So what have we seen this morning? Então o que é que nós vemos nesta manhã? In order to survive spiritually in this world, De forma a podermos sobreviver espiritualmente neste mundo, we need to be influenced, led, inspired by truth. precisamos ser influenciados, liderados e inspirados pela verdade. We need to find that truth in the Bible. Nós precisamos de encontrar essa verdade na Bíblia. It's a deliberate act to find and know the Holy Spirit's leading. É um ato deliberado de encontrar e ser guiado e reconhecer o Espírito Santo. Each one of us has to do it individually. Cada um de nós tem que agir e fazê-lo de forma individual. Finding the truth individually will build your faith. Encontrar a verdade de forma individual irá guiar-te na tua fé. Not listening to me. Não me ouçam a mim. Hopefully, I am here to encourage you. Eu só estou aqui, e assim espero, para vos encorajar. People who stand here are trying to encourage and teach. As pessoas que estão aqui estão a tentar encorajar e ensinar. But you have to build your faith directly. Mas tu tens que construir a tua fé de forma direta e individual. You need to spend time with God in the Bible. Vocês temos que passar tempo com Deus na Bíblia. To live as Jesus intended, we need to recognize Jesus is still working today. E para reconhecer as intenções de Jesus, é preciso reconhecer aquilo que Jesus continua a fazer no dia de hoje. He wants to work in us and through us. Ele quer falar em nós e para nós. But one important thing we need to recognize, Que outra coisa importante nós precisamos reconhecer? He will only do it if we passionately seek Him. Ele só irá fazê-lo se nós buscarmos de forma apaixonada. And we need to give Him access to all our lives. E é preciso que nós demos acesso a Ele a todas as áreas da nossa vida. I repeat, there's nothing He doesn't know. Eu repito que não há nada que Ele não saiba. So don't be guilty about anything. Então não se sintam culpados sobre qualquer coisa. If you have a barrier there for something you think or you thought something you've done, just take that barrier away and ask forgiveness. Se tens alguma barreira, alguma coisa que te prende, se pensas em algo que tu possas ter feito, então retira isso da tua vida. Then be open to His leading. Sorry? Then be open to His leading. Ok, então daí podes estar aberto e disponível para a sua liderança. And of course, the obvious one, we need to pray. E claro, a mais óbvia de todas, nós necessitamos de oração, de orar. But we need to pray with a purpose. Mas precisamos de orar com um propósito. To learn to hear the voice of the Spirit. Para aprender a ouvir a voz do Espírito. To know His leading day by day. Para reconhecer a sua direção no dia após dia. If you're like me, you need to pray for boldness. Então, e orar também por sermos mais arrojados. We can't do anything apart from Him. Nós não podemos fazer nada afastados de Jesus. I know we like to try, don't we? Eu sei que todos nós gostamos de tentar. But we need to connect with Jesus for it to last and for eternity. Mas nós precisamos nos conectar com Jesus para que isso possa durar até a eternidade. So the most important thing is to learn to hear His voice and know His guiding. Então, o mais importante é aprender a ouvir a sua voz e reconhecer a sua liderança, a sua direção. Can be here in church, Pode ser aqui na igreja, could be as we read the Bible, pode ser enquanto lemos a Bíblia, during worship, durante o louvor, or especially in the bath. ou especialmente bath. Ou well, it works there. Ou especially no banho. For me, when I walk around, I pray for things. Então, eu especialmente, quando eu estou a andar de um lado para o outro, eu oro pelas coisas. I encourage you, pray on dry land.
eu encorajo-te a orar enquanto estás seco. But I like to relax in the presence of God in the bath. Mas eu gosto de relaxar e sentir a presença de Deus durante o banho. Generally, you're undisturbed there. You are what, sorry? Undisturbed. Normalmente, quando estás no banho, estás num momento que não serás incomodado. I switch off by reading Eu desligo para ler anything. qualquer coisa. But once my mind is switched off my worries, Então, assim que a minha mente está desligada das minhas preocupações, then we need to, I need então nós necessitamos, ou pelo menos eu preciso to just come before God, então chegarmos diante de Deus, perhaps pray in tongues, orar em línguas, praticar orar em línguas. and then just wait for God to speak. Então é só esperar para que Deus fale connosco. I can recommend the bath. Eu posso recomendar um banho. I'll try that. Others I know find that peace from worshiping Muitos de nós encontram essa paz a louvar or listening to worship music. ou a ouvir louvores. Really, it's whatever works for you in the situation you're in. Na verdade é a forma que funcionar para ti na situação que tu estás. But it's a deliberate act to switch off all the distractions, Então, mas é um ato deliberado de desligar-nos de todas as distrações, to seek His presence, buscar a sua presença and to listen for and hear His voice. e para ouvir a sua voz e buscar ouvir a sua voz. We need to just recognize that God wants to speak to us. E precisamos reconhecer que Ele realmente quer falar connosco. And if sometimes it doesn't make sense, okay. E se alguma vez realmente não fizer sentido, ok. But be blessed by all the times it does make sense. Mas sejam abençoados por todas as vezes que buscares. So, just to say, we all need to intentionally speak the Spirit of Jesus. Então, todos nós precisamos buscar intencionalmente o Espírito de Jesus. His presence, A sua presença, His truth. a sua verdade. We need that as an antidote to what the world's telling us. Então, precisamos disso como se fosse um antídoto contra aquilo que o mundo nos diz. So, which is the best title? Então, qual é o melhor título? Hope, Hope in a Hopeless Hope? Hope? or getting the correct perspective? Ou então olhar de uma perspectiva diferente? I think hope wins. Eu acredito que Hope, esperança ganha. Thank you, Liz. Where your hope is. Então lembrem-se onde está a vossa esperança. Amen. Amém. Let's take a minute to close our eyes and to think all about what Les has said and what God is potentially speaking to you about. Então vamos tirar um minuto, fechar os nossos olhos e